A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estou aqui mais uma vez, o pastor Túlio César, para compartilhar com vocês dessa série de estudos que nós estamos ministrando aqui neste canal, que desde já eu quero te dizer, este canal ele foi criado, desenvolvido para abençoar vidas. Então, se você quer ter a sua vida abençoada por meio da exposição das Escrituras Sagradas, então se inscreva no nosso canal, acione as notificações, tá? Para que você possa receber os próximos vídeos desta série e também dos nossos cultos online, e você vai ser muito abençoado, eu não tenho dúvida. E se você quer abençoar uma pessoa que você gosta, da sua família, dos grupos que você tem nas redes sociais, então compartilhe o nosso canal para que muitas outras pessoas também possam ser abençoadas. Eu sei que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. E nós temos uma série de estudos que nós estamos aqui postando constantemente, segundas, quartas e sextas. Estaremos postando aqui os nossos vídeos sobre essa série de estudos, que é Conhecendo a Minha Bíblia. E nós estamos partindo de um princípio da interpretação bíblica, que eu falei isso já nos 2 vídeos que nós postamos na semana passada, domingo, melhor dizendo. Então, nós falamos ali da hermenêutica e da bibliologia, que nós não estamos se detendo na bibliologia em si, e sim na hermenêutica, que é o que mais interessa para nós, a ciência da interpretação. Nós já falamos a importância dela, nós falamos o mecanismo, não é, tremendo que ela nos fornece para a compreensão do texto sagrado. Mas nós falamos sobre o que você precisa saber, por que a Bíblia tem que ser interpretada, e nós falamos aos pontos, falamos um pouco sobre a hermenêutica, um pouquinho sobre bibliologia, mas aquilo ali era para o que você precisa saber. E agora, o que você precisa ter para poder compreender melhor a palavra de Deus, tá certo? Então, partindo de um princípio de que a Bíblia não é um simples livro, mas é um livro espiritual, e é um livro que é a palavra viva do Deus vivo, então nós precisamos de alguns requisitos que são fundamentais. Antes mesmo de sabermos as regras de interpretação, que nós vamos falar posteriormente, dentro da hermenêutica, nós precisamos desses requisitos que são extremamente importantes e indispensáveis para uma melhor compreensão do texto sagrado. E sabe qual é a primeira característica que você tem que ter para melhor compreender? Espiritualidade. Como é que você vai interpretar, saber as coisas espirituais sem o Espírito de Deus? Espiritualidade é muito mais do que uma vida religiosa. Não é religiosidade apenas, mas é o desenvolvimento e o crescimento do Espírito de Deus operando em nós. Tá certo? E eu gostaria de compartilhar um texto que deixa isso bem claro. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 12 a 16. Acompanhe comigo aí a leitura. Nós, porém, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, não é? Que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, não é? Que são verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, quem não tem uma vida de espiritualidade, quem não tem essa característica indispensável, certo? De acordo com o versículo 14, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. E isso deixa bem claro a importância, não é, que nós temos
de desenvolver na nossa vida esta espiritualidade. É necessário ter essa espiritualidade para podermos discernir espiritualmente as coisas do Espírito. O Espírito de Deus inspirou apóstolos e profetas a escreverem as Escrituras Sagradas. Ali não estão apenas as intenções dos homens em épocas distintas, escritos distintos, níveis intelectuais distintos, não. Ali está a verdadeira intenção de Deus. E nós precisamos do Espírito que escreveu em nós para nos ajudar a interpretar as suas verdadeiras intenções. Senão, nós vamos colocar alegorias, nós vamos colocar achismos em cima daquela verdade suprema escrita pelo próprio Espírito de Deus. Então, nada melhor do que o Espírito de Deus em mim, o autor da obra, dizendo assim, isso aqui foi eu que escrevi, e trazer para mim a compreensão e a revelação. Então, a espiritualidade ela é fundamental, porque o apóstolo Paulo disse que quem não é espiritual não vai conseguir discernir espiritualmente as coisas do Espírito, mas sim as coisas que são carnais, aquilo que é entendimento, ditado popular, provérbios populares, sabedoria humana, que Tiago diz que é demoníaca, que é invejosa. Então, nós temos que ter esse espírito, certo? Dentro de nós. Porque o homem natural, ele não é um homem regenerado. E o Espírito Santo é aquele que provoca em nós a obra regeneradora que vai transformar a nossa mente, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Inclusive nos dá a própria revelação das suas intenções, dos seus escritos, daquilo que ele escreveu. Então, um homem que não é regenerado, como é que ele vai entender as coisas de Deus? Não é? E a regeneração, que é o novo nascimento, ele é um dos aspectos dessa espiritualidade, no total de 2 que nós vamos abordar aqui. E o primeiro é o novo nascimento. Não existe espiritualidade sem regeneração. Por isso que João, melhor dizendo, ele disse a Nicodemos, Jesus escrevendo uma conversa de Jesus com Nicodemos, melhor dizendo, ele respondeu a Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo, dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não for regenerado, não pode ver o reino de Deus, porque não terá conhecimento do caminho que leva até o reino de Deus. Porque Paulo diz, o homem que não é regenerado, o homem que não é espiritual, como é que ele vai entender as coisas de Deus? Primeiro, ele não aceita, ele diz que é loucura, tá certo? Que nós somos loucos e alienados. A grande verdade é que precisamos ter espiritualidade para podermos compreender melhor as Escrituras Sagradas. Isso é fundamental. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Pedro foi questionado por ele, quem dizem por aí que eu sou, lá em Mateus 16, ele disse, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Jeremias, Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus Cristo disse, e você? Quem você diz que eu sou? Quem vocês aqui, o meu grupo, dizem que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí o Senhor Jesus Cristo vai e parte do pressuposto da espiritualidade e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, se Deus não causar em nós esta obra de regeneração por meio do seu Espírito, jamais iremos declarar esta verdade de todo o nosso coração. Qualquer um pode dizer que Cristo é o Filho de Deus, mas declarar com verdade do nosso profundo só se Deus nos revelar. Porque Jesus Cristo disse, isso não é revelação humana de carne ou sangue, mas isso é uma obra de Deus, do meu Pai, que está no céu, e do seu Santo Espírito. Então, a vida espiritual, ela começa com um homem regenerado, com um novo nascimento. A regeneração traz uma nova vida em Cristo. Segundo a Bíblia, o homem natural, o não regenerado, não tem vida espiritual. E de acordo com Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, ele está morto em seus delitos e pecados. E também no capítulo 4 ele diz que ele é obscurecido em entendimento, tem uma mente fútil, uma mente vaidosa, seus pensamentos são vaidosos, certo?
Ele está com um coração duro e uma mente obscurecida. Então este é um homem sem Deus, um homem natural que Paulo usa aí, não regenerado. Tá certo? Então nós precisamos nascer de novo, passar por um processo de regeneração. Mas quando nós nascemos de novo, nós precisamos, certo? E sentimos a necessidade de crescermos. Precisamos crescer, irmãos. Não é só nascer, mas todo recém-nascido tem que crescer. E o que é o novo nascimento? Dizer que é aquilo que acontece, como alguns dizem, quando nós somos batizados e passamos a fazer parte da igreja visível. Tem gente que acredita que o novo nascimento acontece no descer das águas. Isso não existe, irmãos. Certo? O simbolismo não tem nada a ver com o realismo. Certo? Não tem nada a ver o símbolo com a realidade. A realidade é que o batismo é uma dramatização externa daquilo que aconteceu dentro de nós. Essa regeneração. Sabe por quê? Porque o novo nascimento, ele provoca em nós uma mudança profunda e radical no nosso interior, realizada única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, transformando completamente a nossa personalidade e nos concedendo um novo coração e uma nova vida, nos transformando numa nova criatura. Esta obra maravilhosa vem por meio do chamado irresistível da graça de Deus, que nos transforma, que nos regenera. Porém, meus amados irmãos, nós não emergimos dessa experiência como crentes maduros e sábeis, certo? Aqueles que já sabem de tudo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: o que importa para você, meu querido, é nascer de novo. Porque Nicodemos era um fariseu. Mas nós não emergimos do novo nascimento com todo o entendimento, com um caráter completamente maduro. Mas em vez disso, nós emergimos, melhor dizendo, dessa experiência como crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer. E eu gostaria de compartilhar um outro texto com vocês. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, vamos lá comigo, Cartas Petrinas, a primeira carta do apóstolo Pedro, tá certo? O capítulo de número 2, dos versículos 1 a 3. Gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro ou genuíno leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Crescer para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que um comportamento de uma pessoa recém-nascida é este aqui, certo? Por isso que diz o versículo 1, maldade, engano, hipocrisia, inveja e espécie de maledicência. São aqueles irmãos que estão dentro da igreja que às vezes desenvolvem sentimentos assim, estas obras carnais. E muitas vezes o que nós costumamos dizer, por não entender bem essa obra de novo nascimento, de regeneração, que é gradativa, que ela vai acontecendo aos poucos na vida de muita gente, sabe o que é que nós costumamos dizer? Este irmão precisa nascer novo. Não, ele precisa crescer, porque do novo nascimento ele já confessou a Cristo, ele já não teve aquele processo de mudança em alguma área da sua vida, então ele está no processo, sim, de novo nascimento. Só que ele precisa crescer, desenvolver, porque ele já provou que o Senhor é bom, então ele precisa se saciar na bondade de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz: crianças recém-nascidas são imaturas, certo? Tem atitudes imaturas, infantis. E qual é a atitude de um irmão recém-nascido? Ele às vezes pratica a maldade, o engano, hipocrisia, usa ainda de espécie de maledicência. Por isso que você vê alguns cristãos se envolvendo em contendas, gerando intrigas dentro da igreja, falando mal dos seus líderes,
falando mal do irmão, vai na casa de um fazer fofoca. Será que esse irmão não nasceu de novo? Nasceu, mas ele precisa crescer, porque ele ainda continua sendo infantil e vulnerável como uma criança, sabe? Vulnerável no sentido de evangelhos que vai recebendo, de profecias, de gente que está debruçada em cima de uma arca da aliança, pedindo o nome das pessoas e dizendo, assim Deus está dizendo para a tua vida, outros com a mão, nome, revelação na mão e transmitindo. Então isso aí é a vulnerabilidade de uma criança que acha bonito o brinquedo e vai comprar. Às vezes aquele brinquedo deve ser perigoso para ela, com peças pequenas que ela pode engolir, ou até mesmo colocar no nariz e se engasgar. Então tem muita gente às vezes que fica como crianças atrás dessas performances, não é? Performance dentro do meio evangélico, no intuito de crescer. E uma pessoa que cresce assim, ela cresce defeituosa, ela não cresce uniformemente. Então, muitas vezes, essas atitudes Pedro atribui a crianças recém-nascidas. Aí ele diz, como crianças recém-nascidas, o que vocês precisam desejar no coração de vocês? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Aí Pedro diz, para que por meio dele vocês possam crescer para a salvação. Já que vocês provaram, verso 3, que o Senhor é bom. Então vocês têm que se saciar na bondade de Deus, que se deixa conhecer por todos nós, que nos dá a fórmula do crescimento maduro, sadio e uniforme, sem defeito, com base, sabe, com sustentabilidade, com ética, com coerência. E qual é esse genuíno leite espiritual? De acordo com o capítulo 1, verso 23, diz aqui, vocês foram regenerados, nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas de imperecível semente. Então, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, este é o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, que fez o quê? Que por meio dela é viva e permanente. Nós fomos regenerados. E só ela, desejando ela, esse genuíno leite espiritual, é que nós vamos crescer de forma salutar, sadia, uniforme, nos tornarmos robustos e não vulneráveis, como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Pedro diz que é necessário desejar este leite para podermos crescer na nossa salvação, versículo de número 2. E crescer na salvação é se livrar dessa atitude, essa atitude infantil do versículo 1, se livrar de toda maldade, de hipocrisia, de inveja e toda sorte de maledicência, certo? Você desenvolve a sua salvação, crescendo na salvação, e você vai eliminando, porque a criança vai ficando para trás, você deixa de ser infantil na fé. Sabe, como criança que faz birra, como criança que gosta de briga, e você começa a crescer de forma saudável. Segundo Pedro, essas coisas de maledicência são infantis, elas devem ser deixadas para trás, e nós devemos crescer à semelhança do nosso Senhor. E como devemos crescer? Tendo em mente a figura de um bebê recém-nascido. Observamos no versículo 2 a referência que Pedro faz ao genuíno leite espiritual. Então nós temos que fazer o quê? Assim como uma criança que ela fica esperneando, desejando, eu quero, e ela não sossega enquanto ela não tiver contato com o leite, certo? Pedro diz, desejem ardentemente. Na minha versão NVI, desejem com o coração o genuíno leite espiritual. E na NVI diz, o leite espiritual puro, saudável, certo? Como uma criança, porque esse é o segredo de um crescimento saudável. Sabe qual é o segredo de um crescimento saudável? Assim como a figura de uma criança para nós, é esse alimento regularmente. É uma dieta baseada nas escrituras sagradas e só nela, não aquilo que os pregadores dizem, porque às vezes o que eles dizem nem sempre é o que a Bíblia diz. Então você mesmo ir lá e catar a sua comida, sabe? O seu leite espiritual, que faz você crescer regularmente,
sem você participando de uma dieta sadia, sem muita performance, sem muita alegoria, sem muitas coisas que tem a Bíblia, que algumas pessoas usam na palavra, sabe? E essa alimentação ela tem que ser diária. Para isso você precisa de disciplina, disciplinar-se a ler e transformar esse hábito de leitura da palavra de Deus, desejando essa comida espiritual todos os dias, sabe? Precisa de disciplina e tornar isso um estilo de vida para você, certo? E a condição que isso vai trazer para você é um crescimento espiritual uniforme, saudável. Como eu disse a você, tem muita gente crescendo aí por meio de uma comida não muito saudável e cresce deformado, sabe? Tem algumas deformações porque fica pegando partes da Bíblia ou acrescentando, ou fica acompanhando pregadores aí que fica acrescentando coisas que não vêm de Deus, que o Espírito Santo não teve nem intenção de dizer, mas que as pessoas colocaram aquelas intenções. E as pessoas se utilizam disso, né? O G12 mesmo foi uma desses exemplos que maltratou a Bíblia e deturpou muito a palavra de Deus, com muita coisa ruim. E as pessoas na época do G12 fizeram aquele bicho e começaram a praticar as práticas dentro das igrejas. E os crentes que tiveram contato com o G12 até hoje estão aí padecendo de muita coisa ruim que comeram e desenvolveram, tá certo? Então, esse alimento, certo, contém as vitaminas necessárias para um crescimento saudável. De acordo com o texto que nós lemos aqui de Pedro, o genuíno leite espiritual, essa palavra no grego é lógicos. Então não é leite de vaca, nem é leite materno, certo? Mas é um alimento para a mente. E o que é alimento para a mente? Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, certo? Como Paulo diz, nisto pensai. Por quê? Porque é bom, porque vai alimentar a sua mente. Como o próprio profeta Jeremias em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, alimentando a mente, e no caso lá de Jeremias, com a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que se renova diariamente nas nossas vidas. Era uma maneira que o profeta tinha de alimentar a sua mente, andando pelas ruínas de Israel, não é? Os portões, os muros derrubados, ele andando e vendo toda aquela catástrofe, aquele desalento, e ele dizendo, eu preciso alimentar a minha mente, eu preciso alimentar a minha mente diante disso. Então, o alimento genuíno, o leite espiritual, a palavra grega é lógicos, certo? Que ela nos ajuda a alimentar a nossa mente, que é a própria palavra de Deus, como já vimos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, certo? A palavra que é viva e que permanece para todo sempre. Então, a palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento como o leite materno é para a criança recém-nascida. Por isso que Pedro incentiva aos seus leitores, desejai ardentemente, ou na NVI, deseje de todo o seu coração. Quer crescer uniformemente, sem defeito, com estabilidade, como um homem prudente edificando sua casa sobre a rocha? Pois deseje esse genuíno leite espiritual. E você não é passarinho não, para estar pegando comida da boca dos outros. Você tem que buscar esse leite. Deixe de preguiça, leia um versículo, 2 versículos por dia. Daqui a pouco você vai estar lendo 3, 4 capítulos, porque esta palavra vai falar profundamente ao teu coração. Como alguém já disse, quando a Bíblia fala, Deus fala. Então abra ela aí agora e Deus vai falar com você. Acabe com essa preguiça e fica acessando aí YouTube, fica acessando essas coisas, seguindo pregadores que nem sempre estão falando o que é genuinamente de Deus, do Espírito Santo, mas as pessoas que estão desenvolvendo novos pensamentos em cima da palavra de Deus, certo? Com um culto coach, uma pregação coach, uma pregação mais psicológica, e as pessoas ficam aí nesse clima de psicologia, sabe? Do comportamento humano e bababá, e não crescem, ficam como crianças recém-nascidas porque as suas vidas não mudam,
e ficam com maledicência, com maldade, com hipocrisia, porque não desenvolve o crescimento saudável. Cresce de forma, às vezes, deturpada, às vezes troncha, certo? E a figura que Pedro tem em mente aqui, meus amados irmãos, quando ele diz, para que vocês consigam provar, se é que vocês provaram que Deus já é bondoso, é uma criança amamentada e saciada. É o que Pedro está dizendo aqui, porque ele diz, já que vocês provaram que o Senhor é bom e bondoso, então faça o quê? Saciem-se na sua bondade. Porque uma criança com fome, ela fica irritada, ela fica instável, inquieta. Você está inquieto? Você está instável? Você está com aquela palavra que define bem a existência humana, instabilidade nos pensamentos, na vida espiritual? Sabe por quê? A forma que você cresceu, às vezes, foi troncha. Você não cresceu da forma certa. Você cresceu de uma forma errada. O leite que você, a comida que você vem comendo durante esses tempos aí são performance, certo? São movimentos, são profecias, sem pés, sem cabeça, de homens, certo? Que não tinham nenhum tipo de preocupação no que estava passando, mas às vezes movido por uma emoção, jogava para você e você simplesmente segurava nos peitos. E hoje isso está trazendo o que para você? Deturpação, inquietação. Então você tem que voltar genuinamente, você tem que voltar rapidamente para o genuíno leite espiritual, para que você volte a crescer. Dá tempo ainda de você crescer. Eu também já me envolvi com muitas coisas, com teologia da prosperidade, com batalha espiritual, atribuía tudo de errado a Satanás, até as minhas próprias coisas, fugindo da própria responsabilidade que eu tenho como ser humano de agenciar a minha vida. Então colocava em Satanás era mais fácil. E eu queria adaptar a Bíblia ao meu modo errado de viver, como tem muita gente fazendo aí. Então, isso é ato de criança, isso é maldade que nós temos com nós mesmos. Nós precisamos vencer essas maldades. E Pedro disse, que vocês cresçam na salvação, deixando de ser infantis, deixando de ser criança, com hipocrisia e tantas outras coisas que às vezes os crentes praticam por serem infantis. Então nunca mais diga, tá certo? Precisa nascer de novo. Não, precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu gostaria de concluir esse pensamento junto com você. O que você precisa ter para poder melhor compreender, ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, e espiritualidade. E uma das características da espiritualidade é nascer de novo, regeneração. Tá? E como uma criança, eu gostaria de expressar essa figura de uma criança em 3 pensamentos para você, para a gente concluir. Primeiro, uma criança, ela tem total dependência do seu pai. Uma criança recém-nascida depende inteiramente do leite materno. E é isso que aquieta o desejo do seu coração. Então você precisa desse leite, genuíno leite espiritual. Lógico, você precisa alimentar a sua mente para que você cresça de forma saudável, sadia e ao tempo certo venha dar os seus frutos para a glória de Deus. Não cresça de forma estranha como muitos por aí crescem. Hoje o cara se converte com 1 semana, com 2 semanas depois o cara já é pastor de igreja e fica por aí, sabe, com frases de efeito, e cresce de forma deturpada. Daqui a pouco ele vai começar a ser criticado, ele não vai aguentar a pressão. E o que é que ele vai fazer? Ele vai sair. Ele não vai aguentar, porque ele cresceu de forma errada. Ele cresceu de forma deturpada. Um lado ficou maior do que o outro, deu um passo maior do que as suas próprias pernas, e uma hora ou outra ele vai cair, ele não vai conseguir se sustentar. Agora, quando você cresce de forma uniforme, saudável, inteligente, coerente, com esse genuíno leite espiritual te dando base, fortalecendo as tuas estruturas que eram vulneráveis quando você era criança, mas você está ficando maduro, sabe? Você está se tornando um adulto na fé. Então vão dar os ventos contra esta casa e os rios, mas ela não vai cair, porque está sendo edificada sobre a rocha. É isso que você precisa saber, e para isso nós precisamos ter total dependência de Deus, porque se Deus não nos revelar o Cristo, nós nunca o conheceremos de verdade. Então, filho recém-nascido depende do pai, e você precisa
gerar toda essa dependência do pai no sentido assim de Deus, eu estou falando, né? Porque o filho é da mãe, por causa do leite, mas você precisa do seu pai, tá certo? Sabe por quê? Porque o pai, em segundo lugar, é quem dá plena satisfação. Um bebê, ainda usando a figura do bebê, o bebê, depois que ele é alimentado, ele fica nos braços da sua mãe completamente satisfeito. Essa insaciabilidade que muitas vezes nós temos é falta de satisfação em Deus. Porque às vezes nós sacrificamos o que é extremamente importante no altar do urgente. Queremos gastar um dinheiro que nós não temos para comprar coisas que nós não precisamos para impressionar as pessoas que nós não conhecemos. É assim que diz o reverendo Hernando Dias Lopes. E isso é verdade. Porque nós ficamos numa insaciabilidade. Agora, se você realmente gosta da genuína palavra de Deus, você vai se saciar com palavra de Deus, não com performance e movimentos, sabe? Com bruxarias que as pessoas estão fazendo no altar, usando a palavra de Deus, debruçado em cima de arca da aliança, com tipo uma estola de sacerdote pregando, dizendo coisa. E isso aí, às vezes, as pessoas só se saciam se tiver zoada. Se tiver silêncio, um cicio suave que Elias ouviu na caverna, não se saciam. Sabe por quê? Porque é insaciável, só gosta de profecia e de movimento. Às vezes Deus quer falar com você na própria palavra dele de forma simples, sem performance, sem coisas extraordinárias. Simplesmente leia a palavra de Deus e ele falará ao teu coração e satisfará o desejo do teu coração, que é insaciável. Por isso que você fica sacrificando coisas aí, certo? Sacrifica a sua própria igreja, sacrifica a própria palavra às vezes, porque você está atrás de coisas aí que não vai edificar a tua vida. Tá certo? Então, plena satisfação, plena dependência vai gerar em você o quê? Por último, segurança. O bebê está ali nos braços de sua mãe e ele se sente seguro. Ele não se preocupa com nenhuma ameaça, nada ameaça ele não está nem imaginando, não passa nem pela sua cabeça que coisa alguma possa atingir ele, mas ele se sente protegido e seguro nos braços de sua mãe. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, os braços do Deus eterno te envolvem, te levando ao esconderijo do Altíssimo e te fazendo repousar na sombra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus tem esse poder, o conhecimento dela, ao envolvimento com ela, o alimentar-se dela genuína, você vai ter segurança. E para você que cresceu e que cresce de forma sadia e uniforme, estas mensagens que estão sendo pregadas agora pelo próprio Senhor Jesus Cristo, esses cumprimentos de profecia, você está se sentindo seguro no braço do seu pai. Muitas coisas ainda vão acontecer, tribulações, muitas coisas que estão para se cumprir ainda, mas se você está crescendo com o genuíno leite espiritual, você confia no Deus das profecias e você vai fazer o quê? Ficar seguro nos braços dele. O mundo se acabando, o mundo se destruindo, as coisas acontecendo, os inimigos da igreja se levantando, os inimigos de Deus se levantando, e você nos braços do Pai, passando por um grande incêndio chamado grande tribulação, e você indo, vencendo um dragão, o falso profeta, o anticristo, e chegando na cidade santa, maravilhosa, e Deus colocando você ali nas mansões celestiais, e você seguro em todas essas fases e etapas, seguro nos braços do Pai. É assim que se sente uma criança depois de ser saciada e dependente de Deus. Então, que assim seja na tua vida também, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.